Observe a sequência de figuras. Primeira figura, segunda figura, terceira figura, quarta figura. Vamos ver o que é que a questão está querendo. Considere que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma. Pode-se afirmar que o número de quadrados brancos da 10ª figura será... Pessoal, na grande maioria das questões de sequências lógicas que você tem da VUNESP, o raciocínio ele sai rápido, sem muita dificuldade. O que não acontece nessa questão desses quadradinhos que você vai ter que descobrir quantos brancos você vai ter. O que eu preciso fazer, Thiago? Primeiro, ter muita atenção para conseguir identificar o padrão que existe. O padrão de construção e o padrão que você vai ter, pessoal, referente à construção da parte escura, certo? Ou da parte cinza, assim como você preferir. O grande detalhe aqui, a grande observação é descobrir que lacuna vai ser essa. Que tipo de padrão eu tenho por trás? Como é que eu vou sacar? Primeiro pedido, se bater a química com a questão, vai para cima, porque essa daqui não é considerada uma questão fácil. Quando eu lanço nas turmas presenciais, o que acontece? Essa questão ou questões com esse raciocínio acabam aparecendo na aula de exercício, na aula de tira dúvidas, que é a aula seguinte. Então, pode ter certeza, é uma questão que a grande maioria vai ter dificuldade, pois não tem o padrão pronto, já pré-estabelecido. O cara vai ter que pensar um pouco mais. Certo. Não rolou a química? Não perde tempo. Passa. Vai resolvendo outras questões. Você normalmente tem aí 10 questões de matemática e 10 questões, por exemplo, de raciocínio lógico. Se você estiver aí usando esse curso para se preparar apenas para o TJ, você tem 10 de matemática e 10 de raciocínio lógico. Então, você tem outras questões para estar se preocupando. Depois você pensa nessa daqui. Mas deixa eu te mostrar o raciocínio, que é muito legal. Bem, o que é que você consegue ver? Na primeira figura, pessoal, eu tenho 6 quadradinhos no total, dos quais são 2 linhas, o retângulo, e 3 colunas. Então, 2 e 3. Aqui. 2 e 3. E um total de 6. E quantos quadradinhos cinzas eu tenho? Eu tenho 2. Tudo bem. Então, até agora, tudo perfeito. Já na segunda figura, eu tenho lado 3. Daqui a pouquinho, pessoal, eu me preocupo. E lado 4, ó. 3 linhas e 4 colunas. Daqui a pouquinho, eu me preocupo com os quadradinhos escuros. A terceira figura tem 4 linhas e 5 colunas. A quarta figura, eu tenho 5 linhas e 6 colunas. Isso na quarta figura. Vou colocar lá em cima. Pronto. Então, já dá para começar a pensar. Eu consigo, assim, descobrir, pessoal, o total de quadrados que eu tenho na figura que ele deseja. Que figura é essa? A 10ª figura. Ele quer a 10ª figura. E aí? Como é que eu faço nesse caso? Primeira figura, lado 2 e 3. Tá vendo? Números consecutivos. 1, 2, 3. Segunda figura, 3 e 4. Então, 2, 3, 4. Números consecutivos. Terceira figura, lado 4 e lado 5. Números consecutivos. Quarta figura, lado 5 e 6. Então, pessoal, na hora de construir a 10ª figura, eu vou preparar aqui a simulação para a 10ª figura. O que é que você vai ter como total de quadrados? Total de quadrados. Veja. Na 10ª figura, então, a 10ª figura vai ter um lado que vai ser 11 e um lado que vai ser
12. Então, nós temos 132 quadradinhos pequenos, tá bom? Então, 132 quadrados. Tiago, não tem essa resposta. Não tem, porque a questão não quer saber quantos quadradinhos tem na figura que você deseja, que no caso é a 10ª, não. Agora, preste atenção, pessoal. Sempre números consecutivos, ó. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Sempre números consecutivos. E a figura que você tem, ó, primeira figura, o 2 é consecutivo e o 3 é consecutivo do 2. Então, ó, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Então, 10, 11, 12. 10ª figura vai ter um lado, no caso, a largura, 11, e o comprimento 12, ou seja, 11 linhas e 12 colunas. Ao multiplicar, eu encontro o total de 132 quadrados. 2 vezes 3 são 6, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 5, 20. Pode contabilizar. E agora, Tiago, eu ainda tenho que descobrir quantos quadradinhos cinzas eu tenho. Por quê? Total de quadradinhos escuros. Pronto. Total de quadradinhos escuros. Aí, como é que eu vou chegar nos quadradinhos brancos? Vou fazer a diferença, tá bom? Vamos tentar agora descobrir, pessoal, um padrão para conseguir enxergar quantos quadradinhos escuros nós vamos ter. Tem que ter um padrão. Vamos pensar. Primeira figura. Quantos quadradinhos escuros nós temos? 2. 1, 2. Segunda figura. Quantos quadradinhos escuros nós temos? 1, 2, 3. Terceira figura. Quantos quadradinhos escuros nós temos? 1, 2, 3, 4. Quarta figura. 1, 2, 3, 4, 5. Já conseguiu identificar o padrão? Já? Massa. Ou seja, o número de quadradinhos cinzas, na realidade, os quadradinhos escuros, eu sempre tenho um a mais do que a posição. Então, se eu tenho a primeira figura, eu tenho 2 quadradinhos escuros. Se eu tenho a terceira figura, eu tenho 4 quadradinhos escuros. Se eu tenho a quarta figura, eu tenho 5 quadradinhos escuros. Então, pessoal, se eu tenho a 10ª figura, quantos quadradinhos escuros nós temos? 11. São 11 quadradinhos escuros. Então, total de brancos será 132 quadradinhos no total, menos os 11 quadradinhos escuros que eu tenho. Com isso, vamos encontrar um total de 121 quadradinhos brancos. Perfeito. E o item correto? O item D de dado. 121 quadradinhos eu vou ter no total. Muito legal a questão, hein? Olha, pessoal, eu vou repetir. O nosso curso, com várias questões da parte de raciocínio lógico, você ainda vai encontrar mais umas 10 questões aqui envolvendo sequências lógicas com um raciocínio muito parecido com esse aqui, onde você não vai ter o padrão de cara. Eu sei que muitas questões você tem de boa já esse valor. Ah, Tiago, tá fácil de ver aqui que ele está somando 5, que ele está multiplicando por 3. Eu sei. Ou então é só uma rotaçãozinha, eu faço rápido, como eu já fiz várias questões. Porém, pessoal, em algumas você vai ter que pensar e botar o raciocínio para funcionar um pouco de maneira mais intensa, como aconteceu. Então, eu sempre tenho que fazer o quê? Olhar para a posição, se é a primeira figura, a terceira, a quarta, a quinta, para a posição da figura e, em cima daquela posição, tentar projetar alguma lógica que eu possa otimizar. Porque pensa comigo, Thiago, eu de repente era aqui na doida montar até a 10ª figura. Contabilidade. Não.
Já pensou? Com 20 figuras. Já pensou? Ele pede a 20ª. Se ele pede a 20ª, você já sabe. O retângulo da 20ª figura vai ter lado 21, que são números consecutivos a 20, que é a posição, 21, 22. 21 vezes 22, total de quadradinhos. Quantos escuros para subtrair? Eu descobri que o total de escuros é sempre um a mais do que o número que representa a posição. Então, se eu quero a 20ª figura, eu tenho 21 quadradinhos escuros para subtrair do total. E comemoro e fecho mais uma. Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho.